Bom dia, turma. Bom, nós vamos, nessa segunda unidade, trabalhar com gorduras e com digestão. Com gorduras e com digestão. E, na verdade, assim, com gorduras, e a primeira aula sempre vai ser de digestão desses nutrientes, agora sim, para a gente tentar fazer parecido com o que a gente fez com carboidratos. Nós vamos fazer um breve passeio desde a gordura do alimento até chegar no nosso corpo. É uma unidade menor, quando comparada a carboidratos, muito menor, e a de proteínas menor ainda. Eu faço essa organização porque eu sei que vocês vão cansando com o tempo. Mas é uma unidade que interage muito com carboidratos, então, para quem teve dificuldade, dê uma olhada com mais carinho para poder a gente entender. Né? Então, nós vamos de digestão para essa primeira aula, né, que seria essa etapa 2. Vou começar a aula com uma situação prática, digamos assim, para a gente refletir sobre no finalzinho da aula. Imaginando aqui uma paciente com dor epigástrica, com perda de peso, fez alguns exames bioquímicos, né? Foi percebido que a atividade de lipase, ou seja, uma enzima importante, e a amilase, que você já conhece, estão elevadas no sangue, no plasma, e também essa pessoa apresentou esteatorreia. Esteatorreia significa uma grande quantidade de gorduras nas fezes. Né? Foi visto também que ela tem cálculo na papila, que vocês vão ver hoje que é o local onde a gente tem a saída, digamos assim, da secreção pancreática. Então, a ideia é tentar entender esses exames bioquímicos com a digestão de gordura, o que é que está relacionado. Como a gente pode afetar a digestão de gordura com isso. Né? Então, para poder a gente tentar responder essa questão de maneira mais eficiente, eu dividi em 3 partes. Vamos revisar um pouquinho os lipídios que tem na dieta, puxar um pouco do P1, né? Vamos ver as reações, vamos ver a absorção, digestão, porque lipídios é um pouquinho diferente de carboidratos, de proteínas. Nós temos aqui um grupo de moléculas que tem dificuldade de interação com a água, então a digestão em si é mais difícil, né? Porque as nossas enzimas que digerem a gordura estão na água, nas secreções aquosas. Então, como é que a gente mistura isso? Como é que acontece a digestão? E até mesmo no próprio corpo da gente. Utilizar a gordura não é uma coisa muito simples, não é? Então, a primeira questão é quais são os lipídios que a gente encontra na dieta. Eu coloquei aqui algumas imagens para nos fazer lembrar. Imagens que nos mostram gorduras de fonte animal e gorduras de fonte vegetal. Vimos lá no P1 que tudo se trata de triglicerídeos, no entanto, com ácidos graxos de perfis diferentes. E esses triglicerídeos são os que representam nossa principal fonte de gordura da dieta. Seja, no caso da carne, gorduras com um perfil mais saturado, seja nos vegetais ou nos peixes, uma gordura mais insaturada ou poliinsaturada. Mas para a gente, independente do tamanho do ácido graxo ou do grau de saturação do ácido graxo, a digestão ela ocorre do grau de insaturação, o tamanho pode diferir um pouco. Mas como os principais são ácidos graxos de cadeia longa, independente se é saturado ou insaturado, a gente vai ter uma digestão muito semelhante. Né? Tudo para a gente vai ser triglicerídeo. Quando eu falar gordura ou lipídio, estou falando de triglicerídeo. Certo? Então, vamos lá. Começar a digestão, que seria a segunda parte. Lembrando, e aí, quem tiver dificuldade de saber do que se trata triglicerídeo, lipídio, vocês voltem no P1 e dê uma olhadinha que a estrutura vai ser importante. Né? Então, a mesma imagem que a gente usou na unidade passada, onde a gente tem um TGI e os locais que eu julgo ser importantes para a gente agora, em gordura. Vamos conversar muito sobre as glândulas acessórias, fígado e pâncreas, e também sobre o intestino. Não é? Então, na cavidade bucal, o alimento é mastigado, é triturado mecanicamente. Vimos que tinha a participação na digestão de amido, mas para a gordura pouca contribuição. Até chegar no estômago, que não há uma grande contribuição para a digestão, mas acontece alguma coisa sim no estômago. E aí eu vou passar pela estrutura histológica, a gente viu isso tudo na primeira unidade, porque não há necessidade de explicar mais nada assim para vocês em relação a isso, né? Aí tem algumas questões para o estômago que eu julgo importante. Por exemplo, o estômago é o local onde a gente vai ter glândulas, células produtoras de PHCl, de ácido, como vocês conhecem, né? Então,
esse baixo pH do suco gástrico e a presença de algumas lipases, nós chamamos de lipases gástricas. Lipase seria o nome da enzima que degrada triglicerídeo. Eu vou ficar usando triacilglicerol lipase. Vou utilizar o termo lipase porque é o principal lipídio mesmo, né? Associado ao próprio movimento do intestino, pode nos ajudar a fazer a digestão parcial dessa gordura, que é uma digestão mais lenta comparada a outros nutrientes. Não consegue ser total, por quê? Porque a gente tem na secreção aquosa as proteínas, na secreção do alimento, no material do alimento gorduroso, a interação não é tão boa, então, consequentemente, a gente não vai ter, eu posso dizer, uma digestão eficiente, desde que essa gordura consiga se misturar com a secreção aquosa. Então, a gente tem um pouco da digestão, não é uma maior contribuição, mas é uma contribuição interessante, né? A lipase faz o quê? Considerando a estrutura do triglicerídeo, que é o glicerol com 3 ácidos graxos, a lipase é a enzima responsável por fazer a quebra desses triglicerídeos, liberando ácidos graxos livres, né, como vocês estão vendo aqui. 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Então, lipase faz exatamente isso. Quebra essas perninhas, quebra e libera os ácidos graxos para eles serem absorvidos. Não acontece a quebra de todos os 3 ácidos graxos, é mais comum a gente quebrar o primeiro e o terceiro. É mais difícil quebrar esse terceiro ácido graxo. Então, é comum a gente encontrar ácidos graxos livres e monoacilglicerol, que seria ácido graxo, um glicerol com um ácido graxo, né? Então, isso acontece no estômago, na medida que o estômago passa adiante as suas secreções, entre o pâncreas com as suas secreções ajudando na digestão de gordura. Não somente do pâncreas, mas também o fígado. Então, aqui a gente tem uma conjunção de 2 estruturas super importantes que a gente vai conhecer e tentar entender como é que acontece. Então, voltando aqui na figurinha rapidinho, nós temos aqui o destaque do fígado e do pâncreas. Nessa figura temos a secreção do estômago que vai para o intestino, né? E percebam que aqui existe um local em comum das secreções que vêm da vesícula biliar. O fígado produz as secreções, a vesícula acumula, e na medida que a digestão vai ocorrendo, a gente contrai essa vesícula, para quem tem, né? E as secreções caem no duodeno. Do mesmo jeito, a gente vai ter secreções vindo do pâncreas. Então, existe um local onde desembocam, um local em comum que desembocam essas secreções. Bom, falar um pouquinho sobre a secreção do fígado, né? A secreção hepática nos faz pensar um monte de material que a gente pode excretar pela bile, como vocês estão vendo aqui, desde os ácidos e sais biliares, bilirrubina, medicamento, droga, então muita coisa pode sair. O destaque que está em alto percentual aqui são os sais biliares, que é o que a gente viu no P1. Esses sais biliares, o que é que tem, né, de especial? A gente vai ter, não os ácidos biliares, na bile, nós vamos ter muito fosfolipídio, tem característica anfipática, que vocês conhecem, mas também tem os ácidos biliares presentes na bile, que também tem característica anfipática. Então, o fígado pode pegar o colesterol, vocês viram isso no P1, né, brevemente, e aqui também é brevemente. E a gente pode converter ele em estruturas que são mais hidrofílicas, como os ácidos biliares, né? Mais hidrofílicos porque tem hidroxilas, como vocês estão vendo aqui, né? Como esse aqui também. E aí, dessa forma, né, cheio de hidroxila, a gente vai ter uma característica anfipática, onde os ácidos biliares podem ajudar, eles se solubilizam na gordura do alimento, mas também se solubilizam no ambiente aquoso. Vai funcionar como um detergente natural, digamos, a emulsificar essa gordura e facilitar a digestão. Então, assim, bile é um dos fatores mais importantes para fazer a digestão de gordura. É o que as pessoas chamam de emulsificação da gordura. Como é mostrado aqui, na imagem, a gordura do alimento repleta dos ácidos e dos sais que são formados no intestino, né, dos sais biliares, e, consequentemente, tendo uma melhor interação com a água. Se a gente fizer uma ampliação dessas estruturas, dessas micelas produzidas nessa interação bile e gordura do alimento, nós vamos encontrar estruturas oriundas do alimento, que são fosfolipídios, que são ácidos graxos livres que podem conter, né, e triglicerídeos que ficam normalmente na parte interna dessas micelas, porque se escondem mais do ambiente aquoso. E aí essas micelas, à medida que vão sendo digeridas, a gente vai ter uma diminuição no tamanho delas, na medida que a secreção aquosa pode entrar e fazer a digestão desse triglicerídeo.
como é colocado aqui nessa figurinha. Nessa figurinha, nós temos, o sentido é esse, ó, do estômago até o intestino seguindo adiante. Então, quando sai do estômago, tá vendo, as gorduras, essas bolhas enormes de gordura do alimento, serão misturadas com o material vindo da bile, e aí essas gorduras serão emulsificadas. Na medida que aumenta a emulsificação dessas gorduras, as enzimas entram em ação, que são enzimas produzidas pelo pâncreas. É exemplo da própria lipase. Lipase pancreática vai fazer o quê? Quebrar essa gordura em ácidos graxos, monoacilglicerol, e isso vai sendo encaminhado até chegar no intestino delgado, e onde ocorre a absorção dessa gordura e posterior processamento. Quando falo em lipases pancreáticas e ductos, já me lembra a questão inicial da aula, onde a gente tinha uma situação em que a pessoa tinha cálculo, uma pedra, tinha um impedimento da saída dessas secreções oriundas do pâncreas, por exemplo. Isso faz com que essa secreção regurgite, volte para o plasma, e quando faz exame de sangue, a lipase do pâncreas, que era para estar no intestino, a lipase está muito alta. E a amilase também, que são enzimas que o pâncreas faz, que o pâncreas produz. Então, quando a gente encontra níveis elevados de enzimas pancreáticas no sangue, significa dizer que o fluxo normal não tá acontecendo, por algum motivo. Nesse caso, era por causa de um cálculo, né? E aí, veja só, uma pessoa que tem problemas com bile ou que tem problemas com essa secreção pancreática faz com que a digestão não aconteça de maneira adequada. Então, qual o resultado final? É a gente excretar gordura nas fezes, que é o que acontece com a pessoa apresentando esteatorreia, né? Vamos conhecer, então, o pâncreas. Na verdade, você já conhece, né? Falar um pouquinho sobre ele. Aqui está uma foto dele, ó, e o ducto, com a papila, e aí você vê o material da bile passa por aqui, o material do pâncreas passa por aqui, então é a região do duodeno que recebe do estômago e, ao mesmo tempo, vai receber das suas glândulas para facilitar o processo de digestão. Como nessa parte do pâncreas que eu estou falando é um ácido, essas secreções seriam bicarbonato, essas enzimas, o suco pancreático vai ser conduzido por esses condutos, ó, como mostra a figurinha, até desembocar ali. Dentre essas secreções, nós temos a lipase, que é a mais importante, vai continuar essa digestão, e é a parte mais efetiva de digestão da gordura, né? Vai quebrar uma das perninhas, depois quebrar outra, e como eu tinha dito, o carbono não é tão fácil assim de ser retirado a terceiro ácido graxo, digamos. Então, você vai encontrar ácido graxo livre, vai encontrar monoacilglicerol, esses seriam os produtos principais da digestão da gordura, né, dos triglicerídeos. Então, aqui, ó, tem um exemplo de tudo, assim, do início até o fim, né, só para ilustrar, para ficar melhor todo mundo entender. Então, as gorduras enormes, em bolhas enormes saindo do estômago, tá vendo? Na medida que elas são emulsificadas, as lipases presentes no suco pancreático conseguem ter acesso a esses triglicerídeos e vão degradando esses triglicerídeos. E essas bolhas enormes de gordura vão ficando cada vez menores, formando essas pequenas micelas, e aí o processo de absorção pode acontecer mais efetivamente. Né? Então, vamos ver lá como é que acontece essa absorção e o processamento. A absorção dos lipídios, como mostra aqui na figurinha, essa é a figura do livro de fisiologia. Então, temos desde o início. De novo, as gorduras, sais biliares, emulsão, tá vendo o tamanho que vai diminuindo, porque vai ocorrendo digestão, e aí esse material vai ser absorvido. Não é? Ácidos graxos de cadeia média e curta e ácidos graxos de cadeia longa. Os de média e curta têm esse processo mais facilitado do que os de cadeia longa. Hoje, antes, né, se pensava que era um processo de difusão simples, hoje em dia sabe que existem proteínas ligantes que captam esses ácidos graxos, vocês podem procurar e se aprofundar aí, né? E aí eles passam para o interior do intestino. No entanto, a absorção completa, ou seja, a chegada até o sangue, não é tão simples, porque o sangue é aquoso, estou falando de gordura, que tem características mais hidrofóbicas, então essas gorduras no intestino precisam ser processadas. Por isso que a gente fala muito assim, absorção e processamento. Processada seria preparar essa gordura para ir para o sangue. E preparar essa gordura para ir para o sangue nada mais é do que pegar os ácidos graxos livres, juntar com glicerol, formar triglicerídeo, pegar o colesterol que também veio da dieta, ou
material que veio da bile, associa as gorduras disponíveis e absorvidas com proteínas, ou seja, forma uma estrutura de lipoproteína, que essa daqui em questão é chamada de quilomicron. Então, é um retículo que faz isso, né, como vocês também já sabem, produz o quilomicron com gordura da dieta, ou seja, o quilomicron é uma lipoproteína riquíssima em triglicerídeo da dieta, e o intestino joga esse quilomicron, tá vendo, para a circulação, e aí ele começa a fazer a distribuição dessa gordura oriunda da dieta, né? Como vocês conseguem ver bem direitinho aqui na figurinha. Né? No caso, era o destaque para os ácidos graxos de cadeia curta, que tem um caminho relativamente mais simples, digamos, né? Bom, então aqui nós temos o processo completo, tá vendo, ó? Os triglicerídeos, sofrendo ação das enzimas, ácido graxo. Aí o que é que acontece? Ó? Triglicerídeo junto com proteína, tudo no intestino ainda. Ó. Formou os quilomicrons vão para o sangue, do sangue serão conduzidos. Então, formar lipoproteína é a forma mais correta que a gente tem de ter acesso à gordura da dieta. Então, se for uma nutrição que vai na veia não pode ser um alimento bruto, tem que ser processado com características mais anfipáticas, que é para poder a gente não ter problemas de entupimento do vaso, né? Que é o que acontece quando a gente põe alimento direto na veia. Então, passar pelo intestino, fazer esse caminho enteral é importante para processar bem a gordura e a gente não ter problemas com isso, né? E aí, sobre a situação problema, né? Como é sugestivo de pancreatite, eu acho que agora dá para entender melhor, né? Por que a lipase e a amilase ficou alterada, o que é que isso tem a ver com a papila. Aí é importante que vocês pensem assim, sobre quem produz a lipase, o que é que ela deveria fazer, por que é que ela foi para o sangue e não foi para o intestino. É assim que a gente pensa as situações, problemas, para dar possíveis saídas, né? Na próxima aula, que seria uma aula de transporte, nós vamos continuar essa história. Nós vamos pegar agora quais são as formas de gorduras que existem no sangue, como é que essa gordura circula. E aí, para poder a gente entrar na célula enquanto gordura, do mesmo jeito de carboidrato. Então, a sequência é essa. Transporte, depois a gente vai ver queima de gordura e síntese de gorduras. São essas as etapas para essa unidade. Muito obrigado.